Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Vamos falar um pouquinho sobre o Monte do Templo. Israel acelera a política de expulsões na mesquita de Al-Aqsa. Vocês sabem que o governo vai destruir uma daquelas mesquitas lá em cima, já foi anunciado, vai levar para a ONU o plano do terceiro templo. E agora a política de Israel, que era um dos grandes empecilhos para a construção do terceiro templo, começa a afrouxar, né, o mandato ali dos palestinos. Ativistas de Jerusalém enfatizaram que a escalada da política de expulsão da mesquita de Al-Aqsa vem ocorrendo como uma tentativa da ocupação de impor uma nova realidade na mesquita. A ativista de Jerusalém, Zina Anru, aponta o procedimento de expulsar os moribitos, os guardiões da mesquita de Al-Aqsa, explicando que é a fase mais perigosa do projeto de judaização da ocupação. Então, lá no Monte do Templo, a mesquita, ela tem uns guardiões, que é esses que eu te falei agora. Morebitum, não sei se fala assim, guardiões. Tá tendo uma política agora de Israel lá em cima de judaizar lá em cima. Então, de uma certa forma, os palestinos estão sendo empurrados, né? Esses guardiões estão sendo empurrados dessa mesquita. Isso é importante porque todos os rabinos de Israel falam que o principal empecilho do terceiro templo era o governo de Israel. E agora parece que não é mais. Tem os rabinos, né, da política, que estão ali na política, que influenciam também o governo de Israel. E eles estão ganhando bastante terreno. E logo, logo eu acredito que o terceiro templo vai ser construído sim. E com apoio da parte política de Israel. Indicou que sua ocupação impôs uma política de expulsão para esvaziar a mesquita de Al-Aqsa e passou livremente a prática de rituais talmúdicos que estão aumentando diariamente. Entre aspas, com aquela questão religiosa, com esses rituais talmúdicos, vai empurrando. Cada dia mais os judeus vão ganhando espaço e a polícia vai entrando, mas sempre a favor de quem? Dos judeus. Ela enfatizou que os chamados para realizar as orações da sexta-feira na mesquita de Al-Aqsa são altamente importantes para demonstrar o direito palestino à mesquita de Al-Aqsa. Amman pediu ao Morebitum que estejam permanentemente presentes na mesquita de Al-Aqsa para rejeitar a expulsão e pressionar Israel a recuar de suas políticas contra ativistas de Jerusalém. Um pesquisador uma vez disse lá que para os palestinos essa mesquita não é tão importante. A questão deles é que eles não aceitam que Israel vá ocupando os territórios que, na visão deles, é deles. Então o Monte do Templo não é uma questão religiosa, como parece ser, é uma questão mais de ocupação do território, né, igual aquela área C, é uma questão mais de terra do que religiosa em si. E agora a política de Israel vai dando esse espaço para os judeus. Falando um pouquinho do acordo de Abraão. Biden fará viagem a Israel para discutir sobre inovação e os acordos de Abraão. Não sei se estou certa, mas parece que é dia 17 de junho. O presidente vai visitar o sistema de defesa antimísseis que os Estados Unidos financiaram em Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará uma viagem para o Oriente Médio entre os dias 13 a 16 de julho, passando por Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita. Cisjordânia é aquela parte onde os palestinos ocupam Israel. Biden primeiro se reunirá com os líderes israelenses, depois programou visitar o Memorial do Holocausto, Yad Vashem e a Jerusalém Oriental, conforme a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, falou. Um alto funcionário do governo Biden também informou à repórter que provavelmente ele visitará o sistema de defesa antimísseis financiado pelos Estados Unidos em Israel. Biden também discutirá sobre inovações sobre os dois países que usam tecnologias a laser para derrotar mísseis e outras ameaças aéreas.
Vamos lá para uma autoridade israelense disse ao The Times de Israel que Biden se reunirá com o primeiro-ministro Naftali Bennett. O Acordo de Abraão. O funcionário do governo disse ainda que a visita a Israel também se concentrará na crescente integração do Estado judeu na região por meio dos Acordos de Abraão. O Tratado de Paz e Normalização, conhecido como Acordos de Abraão, trata das relações diplomáticas entre Israel, Bahrein, Marrocos e Emirados Árabes Unidos desde 2020. O acordo com a criação de um novo fórum, estabelecido pelo governo Biden, que inclui os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Índia. Então ele está querendo agora criar, dentro do Acordo de Abraão, um novo fórum que vai incluir a Índia. Os líderes discutirão ainda a crise de segurança alimentar e outras áreas de cooperação entre os hemisférios, onde os Emirados Árabes Unidos e Israel servem como importantes centros de inovação. Aí fala da crise alimentar. Não sei se vocês viram, várias fábricas nos Estados Unidos pegaram fogo assim do nada. Tem a questão da guerra na Ucrânia, que a Rússia impede as exportações da Ucrânia de alimento para irem para outros países. É uma coisa assim, é bem nova ordem mesmo. Bennett saudou o anúncio da Casa Branca, dizendo em comunicado que a visita aprofundará as relações especiais, bem como a parceria estratégica entre os países e compromisso dos Estados Unidos com a segurança e estabilidade de Israel da região. O interessante de tudo isso é que ele está querendo colocar a Índia, né? A Índia não tem tanta aproximação assim com Israel, mas com o Acordo de Abraão vai ter. Depois de prometer durante sua campanha presidencial tratar a Arábia Saudita como Estado pária, Biden trabalhou mais recentemente para estreitar os laços com Riad no contexto da invasão russa da Ucrânia. Então tem a questão ainda da Arábia Saudita. Falando ainda da Ucrânia, né? O Medvedev, aliado de Putin, diverte que os cavaleiros do Apocalipse estão a caminho. Já soltou os cavaleiros do Apocalipse. Um importante aliado de Vladimir Putin alertou que os cavaleiros do Apocalipse estão a caminho, em um golpe velado aos líderes ocidentais. Dmitry Medvedev alertou que Moscou atacaria cidades no oeste se a Ucrânia usasse mísseis fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia. O homem de 56 anos, que serviu como presidente da Rússia de 2008 a 2012, depois de Putin, foi forçado a renunciar devido aos limites de mandato. Atualmente é vice-chefe de Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Pela lei, o Putin não era nem para estar ali na frente, né? Mas sempre dá um jeitinho e a pessoa continua lá. Na semana passada, ele admitiu uma declaração assustadora que mirou a Ucrânia e seus aliados. Ele disse: muitas vezes me perguntaram por que as minhas postagens no Telegram são tão duras. A resposta é que eu os odeio. Eles são vagabundos e degenerados. Eles querem a morte da Rússia e quando eu estiver vivo, farei de tudo para que eles desapareçam. Então, assim, estão falando que o Putin vai morrer, né? Que ele está em estágio terminal de câncer, enfim. Que até 2023 ele não vai estar no poder. Só que se ele cair, tem dois piores do que ele. E um deles é esse aí. Os cavaleiros do Apocalipse já estão a caminho. Como ele disse, eles odeiam que eles morram. Ele disse, muitas vezes me perguntaram, aí é a mesma coisa lá em cima. Isso seguiu um aviso anterior de que a Rússia estava pronta para expandir sua ofensiva e seu território fosse atacado por mísseis fornecidos à Ucrânia, relata o Times. Seus discursos anti-ocidentais são vistos como atraentes para a linha dura nas estruturas militares de segurança russas, que consideram muito liberal e um peso leve e buscam reconquistar a confiança de Putin. Então você está vendo, né? Eles estão ameaçando que soltar os cavaleiros do Apocalipse. Quem acha que o Putin é ruim, imagine os outros dois que estão à frente dessa guerra. Vocês lembram do Yanuká, suposto novo Messias de Israel? Os rabinos mais eminentes de Israel têm se reunido a portas fechadas em torno do nome dessa personagem de destaque no cenário religioso daquele país. Mas nada ainda foi declarado oficialmente. No caso, esse seria um dos dois Messias esperados. Aí eles se baseiam, né, em Zacarias. Algumas coisas interessantes para ter em mente. Primeiro, eles estão esperando dois Messias.
Enfim, o judeu chama esse homem de Enuká, dessa palavra aramaica que significa criança, prodígio ou rabino bebê, muitas vezes usada para descrever estudiosos talmúdicos, muito jovens e muito brilhantes. E é interessante porque o misticismo judaico vê dessa forma. Por outro lado, muitos judeus estão recebendo curas e milagres através do Rev Shlomo Yahuda, que é o nome dele. Pela sua sabedoria, desde sua infância, é conhecido pelos judeus de Hanukkah. E também por ter ótima memória desde a infância e pela sua dedicação aos livros sagrados de a Torá. Desde seu nascimento e sua infância, o jovem Rev Shlomo já era visto pela sua avó como uma criança muito especial e também na sua infância com episódios de destaque, quando, por exemplo, surpreendeu a todos em um velório com um discurso de sabedoria. Dizem que ele não gosta de ser filmado e por isso fica muitas vezes de cabeça baixa quando começa a ensinar. Mas sua fama só cresce por surpreender os judeus mais velhos e até os rabinos que o assistem. E por isso mesmo ele não consegue fugir dos holofotes e das filmagens. Até sua segurança pessoal ele precisa ter ajudá-lo a se locomover até entrar num carro. Porque são muitos fãs e seguidores que amam suas pregações e ouvem suas canções e acreditam que Deus está com ele, por ele saem palavras de Deus. Diz que quando ele toca, parece que os anjos descem do céu. Antes ele era conhecido apenas pelos judeus, mas circula que ele está sendo tratado como se fosse um novo Messias, mesmo sem admitir pelas atitudes da maioria dos judeus, e já fica submetido que ele possa ser talvez o Messias tão esperado e que ainda não se revelou. O fato é que ele está surpreendendo cada vez mais os judeus que começaram a conhecer as suas palestras. Aqui é um vídeo onde ele descreve o relato de um judeu sobre uma mulher que estava grávida e dias depois de ter sido sair do hospital, teve dor de cabeça que fez ficar internada, ficou desacordada entre a vida e a morte, após uma cirurgia no cérebro, segundo ele. E Hanukkah trouxe o milagre através de Deus. Aí vou deixar o vídeo para vocês. Que Deus abençoe vocês.